E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um filme que estreou no último dia 12 na Netflix, um original Netflix, dirigido aí pelo Spike Lee. Para quem não conhece o diretor, o filme mais recente dele é o Infiltrados na Clã, que, por sinal, é um excelente filme. E, cara, primeiramente, é interessante o timing do Spike Lee, né? Primeiro, quando ele lançou o Infiltrados na Clã, o filme causou um grande impacto social, porque, enfim, ele fez uma crítica bem certeira para coisas assim que estavam, digamos assim, começando a efervescer no mundo assim socialmente. E esse filme, o Destacamento Blood, parece que ele fez semana passada, porque ele se encaixa muito bem para o contexto atual, né, que a gente está tendo esses movimentos sociais pela causa negra, né, e tal. Mas enfim, vamos se adentrar no filme, né, em si. Destacamento Blood conta a história de 5 afro-americanos veteranos da guerra do Vietnã, que após muitos anos eles retornam ao Vietnã, só que dessa vez eles desejam resgatar um tesouro enterrado que eles esconderam e também resgatar os restos mortais de um antigo parceiro lá de exército que eles tinham, né, no Destacamento Blood, né, como o próprio título do filme fala. E pessoas, como a gente está falando de um filme do Spike Lee, a carga política sempre vai ser algo que você tem que levar em conta. E nesse caso, uma das grandes temáticas do filme é justamente esse olhar do passado e como as consequências desse passado ainda influenciam no presente. Então é bem interessante como o Spike Lee consegue contextualizar isso e a gente consegue abrir aqui dois caminhos aqui de interpretação. Primeiro, o político global, né? A gente tem esse olhar um pouco mais internacional, né? A gente vê as consequências da guerra do Vietnã, das vítimas ali da guerra do Vietnã, tanto pelo lado dos negros como também pelo lado dos próprios vietnamitas. E a gente também pode analisar mais pelo contexto individual, porque ele vai saber desenvolver muito bem os personagens ali, os 4 amigos, e grande parte da duração do filme vai servir também para essa construção, né? Então a gente vê como eles ainda são afetados. A gente vê um dos personagens lá em forma de ironia, né? Que ele voltou no Trump e o Spike Lee, ele sabe mostrar isso de uma maneira bem irreverente e até um pouco cômica. E já pulando para o desenvolvimento da história, essa união entre passado e presente vai ser traduzida muito pela montagem do filme. Tanto na própria introdução do filme, ele te contextualiza ali muito bem, com 3 minutos ali de introdução, de contextos históricos ali interessantes, importantes ali da década de 60, 70, e também assim no próprio decorrer ali dos diálogos, né, quando ele faz alguma referência histórica para alguém que, enfim, para alguma pessoa histórica, ele sempre faz questão de colocar um insert, um slide ali mostrando a foto da pessoa de verdade e tal. Ele também coloca alguns footages, né, alguns vídeos ali que realmente são de verdade, não são cinematográficos e são, que por sinal também muito pesados, então fiquem atentos a isso, que o filme tem algumas coisas pesadas. Mas o charme que vale o destaque aqui é justamente as transições suaves entre passado e presente que ele usa através da mudança do aspect ratio, né, do filme. A gente vai ter em momentos ali do presente, né, na modernidade, a gente vai ter uma fotografia mais limpa, tal, digital, essa coisa moderna e widescreen. E quando a gente olha os flashbacks, algumas coisas do passado, ocorre essa mudança bem suave, né, do aspect ratio. Ele fica aquela coisa mais retangularzinha, a fotografia também se adequa a esse visual mais vintage, né? E tudo isso vai rolando no decorrer do filme, que mais uma vez reforça essa minha ideia, né, que eu interpretei do filme. Dessa coisa do passado está intrinsecamente ligada ao presente e às consequências do presente. E outra coisa legal que eu percebi é que em alguns momentos também, ali quando eles estão ali passeando pelo Vietnã, o Spike Lee propõe também a gente quebrar padrões justamente do olhar habitual que a gente tem do Vietnã, né? Muito por conta dos filmes de Hollywood, né? Que fez com que ficasse no nosso imaginário essa coisa do Apocalipse Now, Platoon, né? Aquela visão da guerra do Vietnã que a gente tem. E ele propõe a gente ter esse olhar
mais reflexivo, ele propõe justamente quebrar essa visão padrão que a gente tem, justamente colocando um visual vintage em um Vietnã moderno, de uma cidade viva que, enfim, tá na sua normalidade, né? Não está na guerra. E já falando aqui da estruturação do filme em geral, eu vou dividir aqui ele em 2 momentos. A gente tem a primeira parte de desenvolvimento, que é bem calma, que foca muito nos personagens, a gente vê as virtudes e os defeitos, e na segunda parte a gente tem mais esse tom caótico. Mas o legal aqui dessa primeira parte é que ele sabe transicionar muito bem, de uma forma assim bem legal, essa coisa, né, vamos vendo aqui esses personagens, estamos conhecendo eles e tal, e de repente a gente vai começando a mergulhar mais nos lados problemáticos de cada um. E aí que a gente vê que esse filme é um filme de guerra do Spike Lee, porque apesar de não estar acontecendo muita coisa no filme, coisas grandiosas e tal, ele tem uma trilha sonora, talvez irônica, contraintuitiva, de que a todo momento tá muito alta, como se fosse algo grandioso, sabe? Aquela trilha sonora que te faz sentir que algo grandioso e honroso está acontecendo, mas as ações dos personagens não refletem nada disso. Mas quando a gente de fato entra nessa parte caótica, a gente vê que o filme de guerra não é de uma ameaça externa em si, mas é da própria guerra interna que esses personagens vivem. Então é bem interessante ver os conflitos deles, entre eles e tal, principalmente. Tem um lá que é muito bem perturbado, que não é à toa que votou no Trump, né? Ele anda com o boné do Donald Trump lá, né? Make America Great Again. Mas, porém, entretanto, pelo finalzinho do filme, ele introduz uma ameaça externa, o que dá uma brochada assim nesse meu argumento, né? De que o maior inimigo deles são eles mesmos, né? Essa coisa da guerra interna, eu acho que deu uma enfraquecida nisso. Eu acho que poderia ficar só os problemas gerados ali na história do filme, né? Poderia ser tranquilamente só uma causa ou consequência dos atos deles. Mas, em resumo, o Destacamento Blood é um filme que tem uma mensagem política muito forte e nada sutil. Porém, na minha experiência pessoal, eu tenho algumas ressalvas, porque essa coisa da história cinematográfica e da mensagem política do filme, eu acho que elas não ficaram muito homogêneas. Então, toda vez que o Spike Lee desejava fazer algum comentário, alguma crítica, alguma ironia, isso meio que me tirava da imersão do filme. Não sei se vocês me entendem. É um filme que tem muito a dizer, mas eu acho que ele não organizou muito bem dentro dessa proposta cinematográfica. Mas, porém, são coisas políticas que eu me alinho e concordo totalmente. Então, eu acho que sim, apesar disso, é uma experiência de filme que vale muito a pena ver, principalmente pelo final, né? Como sempre, a gente teve aquele final surpreendente que te dá um tapa na cara no Infiltrados na Clã. E nesse do Destacamento Blood não é diferente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa crítica e até a próxima.